Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Administrador de Banco de Dados, disciplina 3, disciplina de implementação de banco de dados com SQL, né? Agora, enfim, chegamos, né, na programação de verdade, né? Nós já estamos aí, já tiveram bastante contato com programação nas primeiras aulas, né? Aprendemos já a implementar o comando create table, praticamos bastante, né? Praticamos em 3 bancos de dados diferentes, né? Tivemos visões diferentes de banco de dados, né? Vimos aí várias características importantes, já entendemos bem como criar chaves estrangeiras, a ordem de criação das tabelas, né? Eu acredito que pela prática que já foi feito, né? Nós já entendemos, né? Isso já está esclarecido para vocês, ok? A aula de hoje nós vamos falar sobre os 2 últimos comandos da linguagem DDL, né, dos comandos DDL, tá, que é a linguagem de definição de dados. Falamos bastante disso, já falamos bastante disso, que esses comandos são os comandos que nós usamos para criar e alterar ou excluir a tabela do banco de dados. Esses comandos são criados para criar a estrutura de armazenamento do banco de dados, tá? E não os registros. Então, com esses comandos, nós não iremos manipular os registros com ele. Somente, né, a partir das próximas aulas, nós iremos, então, entrar nos comandos para manipular registros, né, que são os comandos DML, né, de manipulação, e aí a gente vai falar do insert, né, do update, do delete, do select, e aí sim, entramos nessa seara, ok? Beleza, galera. Vamos então começar com o alter table. Tá? O comando alter table, ele serve para alterar uma tabela, beleza? Então, bem tranquilo, é bem na cara, né? Então, create table para criar, alter table de alteração, para alterar a tabela. E por fim, nós já vimos na última aula, na aula do create, a gente já falou sobre o drop table, né? Já adiantei o comando que drop vem de dropar, né? A gente fala dropar é apagar, né? Esse termo já é bem usado na língua brasileira hoje, dropar, eu acho que já está claro isso, mas para quem não conhecia, dropar sempre é apagar. Então, drop é apagar a tabela, drop table. Na aula de hoje a gente vai falar de algumas características importantes sobre o drop table, não é qualquer lugar que eu possa aplicar um drop table, tem uma lógica para eu apagar as tabelas, tá? Porque essas tabelas são relacionadas, elas dependem umas das outras, então a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos então entrar no alter table, ok? Então, usando o alter table, o comando alter é possível realizar alterações na estrutura de uma tabela. Então, com o alter table, eu consigo fazer, ok? Com o alter table, eu consigo fazer 3 ações. Eu consigo adicionar um atributo novo. Então, por exemplo, eu já tenho lá uma tabela criada, eu tenho uma tabela criada no meu banco de dados, supõe que eu tenho uma tabela chamada produto no meu banco de dados, essa tabela produto tem 2 atributos, o nome e o valor. Só que eu quero adicionar mais atributos, tá? Mas essa tabela já está criada e eu não tenho acesso ao script de criação daquele banco de dados. Eu já acessei o SGBD, o banco de dados já está lá criado, eu não tenho aquele script para criar o banco de dados, já está lá, aquele banco de dados já está criado e ele já tem lá milhares de registros dentro dele. Só que por um motivo eu preciso criar novos atributos naquela determinada tabela. Então eu não posso ir lá e apagar a base toda e executar aquele script de criação do banco de dados novamente, o script com create table. Lembra que eu falei várias e várias vezes até aqui. O script não é o código, não é o banco de dados, certo? Eu só tenho o código quando eu executo, eu só tenho o banco de dados quando eu executo o código, certo? Quando eu executo o comando para criar uma tabela, aí sim a tabela é criada no SGBD, na base de dados. Então, separem isso na mente de vocês, se vocês não separaram até o momento. Script é uma ferramenta, certo? Quando eu executo a ferramenta, quando eu uso a ferramenta, aí sim eu crio a base de dados. Vocês vão trabalhar, vamos supor que vocês vão trabalhar, né? Vocês vão terminar o curso aqui, e você teve a oportunidade de emprego, você vai trabalhar numa empresa, num setor de TI. Né? E aí você vai ter acesso àquele banco de dados para você fazer uma determinada alteração. Tá? Enfim, você não vai ter o script de criação, aquele script que nós criamos nos últimos exercícios, né?
das aulas 3 e 4, aquele script de um create table de cada tabela. Não, gente, isso é feito lá na fase de desenvolvimento do banco de dados. Quando você vai trabalhar num banco de dados, hoje, que já existe, que já está povoado com dados, né, um banco de dados de um sistema que já existe faz algum tempo, você não tem acesso àquele script, certo? As tabelas vão estar lá criadas e você vai ter que dar um desk, né, o nome da tabela para você ver a estrutura da tabela, quais atributos existem lá. Eu vou explicar sobre o comando desk daqui a pouco, se eu não já falei, não me lembro, mas vamos falar dele nessa aula. E aí sim eu vejo como está criada a tabela e aí sim eu vou fazer um comando para, então, alterar, né, eu vou manipular aquela tabela. Aí sim eu posso fazer um alter table, né, aquela tabela que já existe. Então eu posso fazer uma alter table e adicionar um novo atributo naquela tabela. Tá? Então, separem isso da cabeça de vocês. Se a tabela, pessoal, já existe no banco de dados, e eu preciso, por exemplo, criar um novo atributo, ou até mesmo, muito comum, excluir um atributo, né? Eu tinha lá uma tabela que tinha uma tabela chamada venda, ou uma tabela chamada carro, e carro tinha um monte de características, e eu quero remover uma característica daquela entidade. Quero apagar aquela entidade, não faz mais sentido aquela informação existir. Então, eu não vou lá no script de create table e vou apagar a linha de criação daquele atributo, entenderam? Porque é algo que é muito comum dos alunos que estão aprendendo, se confundiram, né? O cara vai lá, abre o script de criação do banco, vai lá e apaga ali, eu falo assim no exercício, apague o atributo valor na tabela produto. Você precisa usar um alter table para fazer isso. Por quê? Porque a tabela já vai existir. Eu vou dar um script pronto, a tabela já vai existir, já está criada no banco de dados. E aí sim você vai fazer um comando alter para fazer essa alteração. Não é ir lá no script do create table e apagar aquele atributo na hora da criação da tabela. Está claro isso, pessoal? É muito importante vocês entenderem isso, tá? Existe essa diferença clara, tá? Entre a tabela criada no SGBD de fato e aquele script que você usa para criar tabelas. São coisas distintas. O comando alter table, certo? Que nós vamos usar aprendendo na aula de hoje. E o comando drop table nós usamos, anotem, alter table e drop table usamos em tabelas que já existem. Tabelas que já foram criadas no banco de dados. Está claro isso, pessoal? Beleza? Muito bem. Abrindo esse parênteses, que eu acho muito importante a gente ressaltar isso. Então, beleza. Então, com alter table, eu consigo adicionar um novo atributo, eu consigo excluir um atributo, tá? E eu consigo alterar o tipo e o nome de um atributo. Então, por exemplo, eu tenho um atributo lá, endereço, eu posso mudar aquele atributo para end, por exemplo, só. Eu posso alterar o nome do atributo e eu posso alterar o tipo. Por exemplo, eu tenho um atributo lá do tipo date, eu quero alterar esse cara para varchar por algum motivo. Eu posso fazer isso. A gente vai fazer isso usando o alter table, ok? Então, para cada tipo de alteração, a gente vai usar um operador específico no alter table. Então, o comando alter table vai ter 3 tipos de comandos usando 3 operadores diferentes, tá bom? Aqui está a sintaxe do comando alter table. Então, nós temos o alter table e o nome da tabela, certo? Alter table, o nome da tabela. Aqui será o operador que nós iremos utilizar. O operador ele vai dizer qual ação nós vamos fazer, quais ações que são possíveis, adicionar atributo, excluir atributo e mudar o nome ou o tipo dele. Beleza? Então, para cada tipo de alteração, existe um operador específico a ser utilizado. Então, quais são os operadores que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o ADD, tá? Para adicionar. Esse ADD é algo bem comum hoje na linguagem, né? Na língua portuguesa. A minha ADD aí no Facebook, né? De adicionar, já é uma abreviação bem usada. Drop, para excluir. Então, você já também é bastante usado, vocês já sabem. E o change, tá? Que é alterar em inglês. Tá? Então, change para alterar, drop para excluir e add quando eu quero adicionar um atributo, tá bom? Então, esses operadores, esses termos em inglês aqui, vão ser usados nessa parte vermelha aqui, onde está o operador, será usado essas opções de acordo com o que eu quero fazer. Aí vai vir o nome do atributo,
E, dependendo do caso, vai vir o nome do atributo e o tipo dele também. O primeiro operador que nós vamos aprender, então, é para adicionar um atributo. Então, nós temos aqui o operador ADD, tá? Então, o operador ADD é utilizado para adicionar um novo atributo em uma tabela já existente. Eu até deixei em negrita aqui, ó, que já exista, tá? Qual é a sintaxe do comando alterTable com o ADD? Então, olha só, prestem atenção, que muda, tá? De acordo com o operador, vai mudar um pouquinho a sintaxe, principalmente nesse finalzinho aqui, ó. Então, vai vir aqui, ó, alterTable, o nome da tabela. Esse alterTable, o nome da tabela, é o mesmo para os 3 tipos de operador. O que vai mudar é a partir daqui, ó. AlterTable, o nome da tabela, aí vem ADD, eu quero adicionar, e aí nós vamos colocar o que eu quero adicionar. O atributo e o tipo de dado desse atributo. Ou seja, qual é o nome do atributo que eu estou adicionando e qual é o tipo de dado desse atributo que eu estou adicionando. Nós temos os 2 exemplos, olha só. Uma tabela chamada cliente. Então, nós temos aqui, ó, alterTable, cliente, ADD, endereço, underline, clean. Ou seja, aqui é o nome do atributo, já estou usando aqui o sufixo, né, aquele padrão, aquela boa prática de programação que nós estamos usando, né, nessa disciplina. Então, endereço, underline, clean, e o tipo de dado desse novo atributo que eu estou adicionando. Vai ser um varchar, né, tamanho 100. Aqui um segundo exemplo, alterTable, cliente, a mesma coisa, ó, ADD, aí vem o nome do atributo que eu estou adicionando, renda, underline, clean, e o tipo de dado dele, float. Tá? Muito simples de usar esse ADD, beleza? Mas tem algumas regrinhas ainda, ó. Então, vamos a um exemplo prático aqui para a gente entender de forma mais específica. Eu considero uma tabela chamada aluno. Uma tabela aluno num banco de dados aí de uma escola. Essa tabela aluno ela possui os atributos ID, que é a chave primária dela, o nome e o CPF. Então, suponhamos que você queira adicionar um novo atributo chamado data de nascimento. Então, isso aqui é o tipo de exercício que eu vou colocar para vocês para fazerem. Mas, assim, adicione o atributo data de nascimento na tabela aluno. É isso que você deve fazer. Assim, você irá executar o comando alterTable. Qual é o comando alterTable? Para você fazer isso, que eu acabei de pedir, adicionar o atributo data de nascimento na tabela aluno, alterTable, cliente. Opa, cliente não, né, gente? Desculpa, aqui é aluno. Eu acabei copiando e colando ali, né, nos exercícios anteriores. Enfim, alterTable aluno, ADD, data, underline nascimento, underline CLI. Mesmo que o exercício esteja pedindo, escrevendo data de nascimento, porque ele está te dando a informação que deve ser armazenada. Você vai colocar e sumir o nome do atributo, seguindo as regras que vocês aprenderam até o momento. Não pode haver espaço no nome do atributo. Quando existe nome duplo do atributo, deve ser separado por underline. E no final, o sufixo da boa prática, que eu estou ensinando vocês desde o início. E o tipo de dado dele, tá? Esse é o comando padrão do alterTable. Só que é o seguinte, quando você fizer o alterTable assim, ó, desse jeito, normal, simples, ele vai ser inserido sempre no final da lista, tá? Na lista de atributos, tá bom? Então, sempre no final da lista de atributos, ele vai ser inserido. Por quê? Porque eu não estou dizendo qual é a posição que ele vai entrar. Então, vamos aqui a um exemplo mais prático. Então, aqui eu tinha a tabela, né? Vamos supor que eu teria aqui a forma de criação da tabela só para exemplificar. Como ficaria? Como é que foi criada a tabela? A tabela foi criada dessa forma. Aluno com ID, nome e CPF. Então, essa aqui é a sequência que vai ser a sequência de criação dos atributos. Então, na tabela aluno, essa sequência vai ficar dessa forma, tá? Essa sequência, pessoal, ela vai importar bastante, principalmente quando a gente for fazer o comando insert, tá? Então, quando a gente vai fazer o comando insert, quando a gente vai inserir um registro, essa ordem, pessoal, dos atributos, ela vai ser influenciada, tá? A gente vai levar em consideração essa ordem. Então, às vezes, você quer adicionar um atributo em um local específico. Por exemplo, nessa forma aqui que eu fiz, olha só, nesse comando alterTable desse jeito, normal, simples, como é a sintaxe normal, você vai sempre inserir esse atributo por último. Ele sempre vai ficar lá na última posição, tá? Então, depois que eu executasse esse comando alterTable, o data de nascimento ia ficar aqui no final, depois de CPF, certo?
É possível a gente usar palavras-chave para a gente posicionar esse novo atributo na tabela. Ou seja, por exemplo, nesse caso aqui, vai que o cara não queira que o atributo seja o último, ele quer que o atributo seja aqui depois de nome, por exemplo. Eu quero nome, aí data de nascimento e depois CPF. Tem como a gente fazer isso. Para a gente fazer isso, a gente pode usar dois operadores no MySQL. As palavras-chave first ou first, né? Tanto faz, a pronúncia que vocês quiserem usar, tá? Que significa primeiro, e o after, tá? O after que significa após, tá? Então, após um atributo específico. Então, essas palavras-chave, first e after, podem ser utilizadas para posicionar o novo atributo na posição que você desejar. Veja os exemplos a seguir, utilizando com base a adição de um atributo chamado renda familiar na tabela aluno. Tá? Então, olha só o exemplo. Deixa eu abaixar aqui minha carinha. Pronto, tá aqui. Ó. Então, aqui está aqui o comando. Olha só o exemplo do comando. Alter table, aluno, add renda familiar, o tipo de dado. Aí, até aqui, a gente tava, se eu fizesse esse comando até aqui, ó, se eu colocasse o ponto e vírgula aqui no float, o que aconteceria? Esse atributo, renda familiar, ele sempre ia ser inserido no final da tabela, tá? Ele sempre ia lá para o finalzinho, ia ser o último atributo. Mas aqui eu usei, né, essa palavra-chave aqui chamada after. E aí o after é depois, mas é depois de quê? Né? Eu tenho que falar para o banco de dados, não é adivinho, né? Depois de qual atributo tu quer que ele seja inserido? Então eu vou aqui dizer, ó, after nome underline aluno, ou seja, depois de nome underline aluno. Então, olha só, renda familiar nesse caso vai ser inserido aqui logo após o atributo nome underline aluno, certo? Lembrando que se eu não tivesse essa parte vermelha aqui do código, ele ia ser inserido aqui depois de data de nascimento, tá bom? Mas como estou usando o after para posicionar, se eu colocasse aqui, ó, after CPF, por exemplo, ia vir aqui depois de CPF. Está claro isso? Tranquilo, né? Não tem muito segredo, não. Vamos agora a um exemplo com o first. Olha só. Alter table, aluno, add renda familiar novamente, do tipo float, first. First é primeiro. Ou seja, eu vou dizer pro cara, ó, esse moleque aí vai ser o primeirão de tudo, tá? Ele vai ser o primeiro colocado, tá bom? Então, veja que agora ele vai ser inserido na primeira posição da lista de atributos, ó. Então, ele, em vez de ser inserido, renda familiar, ser inserido na última posição, ele vai ser inserido na primeira posição, antes mesmo da chave primária, o que não é muito comum. O comum é sempre o primeiro atributo ser a chave primária, tá? Isso é uma regra de boa prática de programação também, tá bom? Sempre o primeiro atributo é a chave primária. Depois vem os demais atributos simples. Então, nesse caso aqui, é um exemplo para mostrar para vocês como ficaria, né? Mas não é muito comum, mas é possível, tá? É o que você é possível, tá bom? Então, assim, existem essas duas palavras-chave. Eu, pessoalmente, como professor, como também analista e desenvolvedor, eu gosto mais de usar o after. O after, acho que ele te dá uma possibilidade de personalizar melhor. Porque como a boa prática diz para mim que sempre o primeiro atributo vai ser a chave primária, então, com o after, partindo disso, eu consigo posicionar o atributo novo no local que eu quiser. Suponhamos que eu quero que ele seja depois da chave primária, logo, primeiro depois da chave primária. Eu colocaria after e de aluno. Ele entraria aqui depois da chave primária. Tá? Seria a segunda posição. Então, com o comando after, eu consigo posicionar o atributo no local que eu quiser. Ok? Então, saibam que exista o after. Tá? E aí, se eu usar o after, eu tenho que dizer qual atributo, vai ser depois de qual atributo, obviamente. O first não precisa nenhum atributo depois, que é first é primeiro. Vai ser primeiro e pronto, acabou. Tá ok? Está claro isso? Beleza, galera. O já o operador drop, ele serve para apagar um atributo, tá? Então, deixa eu posicionar aqui. Então, o operador drop é utilizado para apagar um atributo de uma tabela que já exista, obviamente, como eu já falei. Então, aqui é a sintaxe, olha só. Alter, table, nome da tabela, aí vemos o operador drop e o nome do atributo. Observe que aqui é só o atributo, não tem tipo de dado, não precisa informar o tipo de dado. Porque o que acontece? Eu não estou criando um atributo novo.
como no ADD. Se eu estou criando um atributo novo com ADD, o banco não é adivinha, ele não sabe qual é o tipo de dado. Então, se eu vou criar um atributo, eu preciso dizer qual é o tipo de dado daquele atributo. Porque o banco não sabe o que é renda, o banco não sabe o que é nome. Eu tenho que dizer para o banco de dados que nome é do tipo texto. Mas no drop, eu vou apenas apagar. Eu vou falar para o banco de dados, ó, banco, tá vendo aquele atributo ali, ó? Aquele atributo lá, filhão, manda ele pastar. Apaga, não quero nem saber o que ele é. Quero nem saber quais registros estão dentro dele, que tipo de dado ele é. Eu quero que você vá lá e apaga ele. Então, o drop é isso. O drop não precisa dizer qual é o tipo de dado. O drop só aponta, ó, apaga o atributo tal. E pronto, acabou. O banco vai ser, aquele atributo vai ser apagado do banco de dados, tá bom? Então, aqui eu tenho dois exemplos, olha só. Alter table cliente, drop, e-mail, underline clear. Pronto. Apagou, acabou, já era. Tá? Outro exemplo, alter table, nome, drop, underline, drop, nome, underline, clear. Então, no drop, né, eu apenas aponto o atributo, não preciso dizer qual é o tipo de dado dele, beleza? E o drop é só isso, não tem palavra-chave no drop, nem nada. Drop é só isso, vai lá, diz qual vai ser apagado e pronto, acabou. Ok? E por fim, falamos já para adicionar um atributo. Para excluir um atributo, temos o operador change, né, para alterar um atributo. Mas eu consigo fazer alterações em duas perspectivas. Eu consigo alterar, duas não, na verdade três. Eu consigo alterar só o nome do atributo, eu consigo alterar só o tipo, ou eu posso alterar os dois. Eu posso alterar o nome e o tipo ao mesmo tempo. O comando é o mesmo, o que muda é uma regrinha aqui relacionada ao nome e o tipo de dado. Então vamos à sintaxe. Não tem esse operador também, não tem palavras-chave como ADD, é só esse aqui. Então gravem, olha só, alter table, o nome da tabela que será, né, que será alvo da alteração. Essa parte é igual em todos os operadores. Aí vem o operador change, tá? O change aí, se vocês quiserem gravar assim não tem importância, não interessa, mas de pronúncia na programação, a programação não quer saber da pronúncia, ela quer saber se funciona. Aí nós temos aqui, ó, gravem isso. O primeiro temos espaço, aí vemos o nome do atributo. Eu vou até mandar esse aqui nome de coluna, não. Nome do atributo. Deixa eu alterar isso aqui já agora, para a gente não confundir o negócio de coluna e novo nome do atributo. Tudo bem. Pronto, tá ali, ó. Tá? Então, olha só, change, aí o nome do atributo que já existe, aí espaço, aí vem um novo nome do atributo que tu quer modificar ele. Então, aqui vem o nome antigo do atributo, que já existe, o nome atual do atributo, né, antes de você executar o alter table, e aí sim o novo nome que você quer que esse atributo tenha. E aqui o tipo de dado. Esse tipo de dado, se você não quiser mudar, você deixa o mesmo do atributo que já existe. Suponhamos que seja o atributo renda e você quer mudar ele para renda familiar. Se ele é do tipo float, você não quer mudar, você deixa o mesmo tipo de dado, float. Mas você quer mudar para double, por alguma razão. Então você vem aqui e espaço muda para double aqui. Então um novo tipo, o tipo de dado aqui fica um só, não precisa colocar o antigo e o novo, é só um tipo de dado. Se for o mesmo, ele continua o mesmo, se for novo, ele já muda automático, tá bom? Aqui exemplos, olha só. Exemplo para alterar apenas o nome do atributo. Então, eu vou alterar apenas o nome. Olha só, alter table, cliente, change. Aí eu vou mudar qual é o atributo atual. Como é que está o nome do atributo agora? Antes de eu executar esse alter table. O nome do atributo lá que eu quero mudar é o data underline nasce. Qual é o novo nome desse atributo? Como é que eu quero que esse nome fique? Né? Depois que eu executar esse alter table, o nome vai ficar como? Vai ficar data underline nascimento underline clear. Então, né, mudou, ao invés de ser nasce, vai ficar nascimento. Tipo de dado já era date. Então, eu só coloco date aqui, né, não vai mudar nada. É o tipo de dado. Ponto e vírgula, executou, mudou. Ok? Agora, veja um exemplo para mudar apenas o tipo do atributo. Então, às vezes eu não quero mudar o nome do atributo, mas eu quero mudar, por exemplo, o tipo de dado dele por alguma razão. Então, aqui eu tenho um atributo data de nascimento. Suponhamos que eu executei esse código, certo? O primeiro alter table, e agora o atributo se chama data de nascimento. Mas agora eu quero mudar o tipo de dado dele. Então, olha só.
alter table, cliente, change, data de nascimento, underline CLI, qual é o novo nome? O mesmo nome, não vai mudar o nome, data de nascimento, underline CLI. Então, se você não quer mudar o nome, deixa igualzinho. Espaço, coloca o tipo de dado. O tipo de dado agora que eu quero vai ser varchar tamanho 20. Então, o que era date vai virar agora varchar. Tá bom? E por fim, eu posso mudar os dois ao mesmo tempo. Suponhamos que agora eu tinha aplicado esse comando e agora o atributo, esse alter table foi executado. Esse atributo agora chama data de nascimento e é do tipo varchar. E aí eu vou fazer agora um terceiro comando para alterar tanto o nome como o tipo. Então, olha só. Alter table, cliente, change. Aí vem o nome atual. Qual é o nome atual que nós temos a partir do segundo comando? É o mesmo, né? Data de nascimento, underline CLI. Qual será o novo nome? Nascimento, underline CLI. Vou mudar esse nome para esse será o novo nome. E o atributo que era do tipo varchar, após a execução desse segundo update, agora será do tipo date. Então, aqui nesse terceiro eu mudei tanto o nome como o tipo. No do segundo eu mudei somente o tipo e o primeiro eu posso mudar somente o nome. Então, nós temos essas três possibilidades, tá? Mudo só o nome, mudo só o tipo, ou posso mudar os dois, tá bom? Mas a forma de usar o comando change é a mesma, tá? Então, sempre change o nome do atributo que está agora, atualmente, antes desse alter table ser executado, o nome do atributo que vai ficar vai ficar nesse atributo após executar esse comando, o novo nome, e o tipo, seja um tipo novo ou tipo atual. Então, muda. Ok? Então, essa é a sintaxe, é a forma de utilizar o comando change. Ok? Falando sobre comandos básicos, existe um comando muito legal, tá? Que é o comando desc. Tá? Esse comando é muito útil, pessoal, principalmente para a gente ver a estrutura da tabela, para a gente saber qual é o tipo de dado que foi criado. Como eu falei, a gente usa esses comandos alter table e drop table, quando nós não temos acesso, pessoal, àquele script de criação, ao script que vai dizer qual é o tipo de dado do atributo. Então, para a gente ver o tipo de dado do atributo, nós usamos o comando desc e o nome da tabela, ponto e vírgula. O desc ele vai mostrar todos os atributos e o tipo de dados dele. Daqui a pouco eu já vou fazer um exemplo mais prático aqui para vocês, tá bom? E agora, por fim, né, o último comando DDL que nós iremos ver nessa videoaula é o comando drop. A gente já falou dele no final da aula passada. Drop table, nome da tabela. Muito simples, né? E aí, aqui é um exemplo, né? A sintaxe do comando, e aqui é um exemplo da aplicação do comando. Drop table, tabela cliente. Pronto, vai ser aquela tabela, se ela tiver 2 milhões de registros dentro dela, será toda apagada, tá? Esse tipo de comando, pessoal, a gente aprende, a gente usa muito comandos drop table aqui no meio acadêmico, onde vocês estão aprendendo. Lá no mercado de trabalho, possivelmente vocês não têm nem acesso, os usuários de vocês naquele SGBD lá no nível profissional, vocês não têm nem acesso a esse tipo de comando, tá? Porque você não pode ir lá e fazer um drop table numa tabela. Você imagina, você vai lá na tabela cliente do sistema do Banco do Brasil e você dá um drop na tabela cliente no sistema do Banco do Brasil. Olha né, o palavrão que você vai ocasionar nesse banco de dados. Não pode, você não pode ter esse tipo de acesso, mas a gente tem que conhecer, faz parte do curso, ok? Mas, para apagar a tabela, existe uma lógica. A lógica para apagar a tabela é a mesma lógica que nós usamos para criar as tabelas relacionadas a chaves estrangeiras, só que agora invertida. Lá no banco de dados, eu primeiro precisava criar uma tabela, né? Eu criava a tabela, por exemplo, eu tinha um relacionamento 1 para N, eu tinha um relacionamento entre aluno e matrícula. Matrícula recebe a chave de aluno. Então, primeiro eu criava o aluno, para depois criar a tabela matrícula, e aí sim a tabela matrícula que recebia a chave de aluno era criada. Tá? Porque eu não posso referenciar uma chave que não existe ainda. Falamos já bastante sobre isso. No comando drop, existe a mesma lógica. Eu não posso apagar uma tabela que está com uma chave amarrada em outra tabela. Então, no caso de matrícula e aluno, eu primeiro teria que apagar matrícula para desamarrar essa relação, para aí sim eu apagar aluno. Entre matrícula e aluno, se eu tentasse apagar primeiro
aluno, ia dar erro. Por quê? Porque aluno, a chave primária de aluno está referenciada com uma chave estrangeira lá dentro de matrícula. Vamos a um exemplo aqui, exatamente sobre isso que eu acabei de explicar aqui no vídeo agora, olhando para vocês, mas vamos aqui um exemplo no material didático. Então, ó, lembre-se, ó, não é possível excluir uma tabela que possua registros dependentes de registros de outra tabela, tá? Quando a gente cria uma chave estrangeira, a gente está amarrando os registros, tá? Então, eu tenho que levar em consideração essa lógica desses registros que estão vinculados um no outro. Então, olha só esse exemplo. Nós temos aqui duas tabelas, a tabela país e a tabela estado. Observe que a tabela estado recebe o N na relação entre país. Então, logo, estado recebe a chave estrangeira de país. Então, aqui eu coloquei um exemplozinho aqui, ó, né? Criaria uma chave estrangeira dentro de estado chamada ID, underline PAI, underline FK, certo? Logo, temos aqui dois exemplos. Como é que ficaria isso lá no banco de dados, as tabelinhas lá no banco. Vamos supor que eu tenho aqui a tabela país e eu tenho dois registros. A tabela país tem dois registros, o registro número 1, Brasil, o registro número 2, Chile. Já a tabela estado tem dois registros também. Tem um registro número 1, chamado São Paulo, que está relacionado ao registro número 1 da tabela país, certo? Então, ele está aqui, ele recebeu a chave estrangeira, código número 1. Esse 1 refere-se à chave primária de país. Está claro isso, a gente já falou bastante sobre isso, né? Então, logo, eu posso afirmar o seguinte, eu posso afirmar que o registro número 1, o registro São Paulo, está amarrado, ele está vinculado, ele depende. Não é que ele está amarrado, ele está amarrado sim, mas a gente tem que falar o seguinte, ó, esse registro São Paulo, ele depende da informação de país para existir, não é verdade? Ou seja, ele tem uma informação, né, vinculada a outra tabela, tá bom? Então, ele precisa esse registro de São Paulo, ele precisa desse código 1 para existir, ou seja, esse registro de São Paulo, ele precisa que exista esse registro número 1 na tabela país, certo? Se eu faço isso dessa forma, eu não posso vir aqui e apagar esse registro número 1 da tabela país. Por quê? Porque esse registro São Paulo precisa que esse 1 exista aqui nessa tabela. Da mesma forma, eu não posso vir aqui e apagar a tabela país. Por quê? Porque esse registro São Paulo, também o registro de Rio de Janeiro, eles estão referenciando o registro que está dentro de país. Então, logo, eu não posso vir aqui dar um drop table na tabela país. Por quê? Porque tem registros dentro de estado que não dependem, tem registros dentro de estados que dependem de registros que estão dentro de país. Se eu quisesse apagar país, eu primeiro teria que vir aqui e apagar a tabela estado, certo? E aí sim, depois eu apagaria a tabela país. Então, como eu falei, olha só, o registro aqui, os registros de estado estão vinculados ao registro número 1 da tabela país. A pergunta é, possível excluir a tabela país? Não, porque o registro com ID número 1 está vinculado com um ou mais registros da tabela estado. Ou seja, esse registro aqui, número 1, ó, que está dentro de país, está amarrado com vários registros da tabela estado. Ou seja, para que os registros número 1 e número 2 da tabela estado exista, eles dependem de um registro que está dentro da tabela país. Pergunta, é possível excluir a tabela estado? Sim. Tá? Por quê? Porque os registros aqui dentro, ou seja, nessa relação entre essas duas tabelas, quem tem registros que dependem uma da outra é estado. Tá? Ou seja, se eu vim aqui apagar esse registro de estado, eu libero essa amarração, vamos dizer assim, com o país. Tá? Então, se eu apagar estado, país, então, fica livre para ser deletada. Tá? Sim, porque nenhum registro da tabela estado possui o ID vinculado a um ou mais registros da tabela país. Ou seja, aqui dentro da tabela país, não tem nenhum registro dela que depende da tabela estado para existir. Não é verdade? Então, olha só, aqui tabela estado, eu tenho algum registro aqui, tem alguma informação que está recebendo chave estrangeira de estado?
Não. Então, esse carinha aqui, ó, ele não depende de Estado para existir, mas Estado depende de país para existir. Logo, anotem, eu preciso apagar primeiro os registros ou a tabela, né? Eu preciso apagar primeiro a tabela com dependência. Eu preciso apagar a primeira tabela que tem dependência com a outra. Então, quem tem dependência aqui é Estado, porque Estado depende de registros que estão dentro de país. Então, na ordem qual tabela você apagaria primeiro? Estado, porque ela tem dependência. Depois que eu apagasse Estado, país estaria livre da dependência e sim eu apagaria país. Parece meio confuso, né? Eu sei que, às vezes, para vocês que estão começando agora, parece uma coisa meio complexa, mas eu tentei ser o mais didático e o mais calmo que eu poderia ser para explicar isso para vocês. Mas é isso que eu falei aqui agora. A regra para apagar as tabelas, apaga primeiro a que tem dependência. Tá bom? Muito bem. Que é aquela lógica que eu falei ao contrário da criação. Na criação de tabelas, eu crio primeiro a tabela que não tem dependência na hora de criar, para depois criar as que têm dependência. No drop é ao contrário. Primeiro eu apago as que têm dependência, para depois eu apagar a que não tem. Tá bom? Então, isso seria aí a lógica, tá? Agora, vamos praticar, né? Abra aí o seu script MySQL no diagrama. Esse script SQL é aquele que eu corrigi na aula 1 dessa disciplina, lembra? Aqui eu fiz isso aqui junto com vocês, a gente corrigiu, a gente criou essa tabelinha aqui e a gente criou esses relacionamentos, lembra? Muito bem, você já tem esse script aí disponível para vocês fazerem, tá? Vocês já criaram esse script, tá aí criadinho, deve estar salvo no material do curso de vocês, abram ele. Se você não fez ele ainda na aula 1, vai lá e faz para você poder usar aqui. Tá? Com esse script aberto, você vai fazer essas alterações aqui, ó, que nós vamos fazer já já, né? Após essa pausa, você vai pausar esse vídeo agora, tá? É importante que vocês tentem fazer os exercícios antes de assistir as correções, pessoal. Já falei várias vezes e vou repetir isso aqui até o final dessas 200 horas de curso de vocês. Então, vocês vão fazer essas ações aqui, ações de adicionar, ação de excluir, ação de alterar, e a ação para apagar as tabelas, tá bom? Então é isso. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente poder corrigir os exercícios, tá? E pausem o vídeo, façam a correção, tá bom? Antes de eu... Não, vou deixar vocês fazerem aí, tá bom? Usem o Desk aí, vocês já sabem fazer e boa prática para vocês, ok? Vamos lá, continuando nosso vídeo. Eu tomei uma aguinha aqui, mas eu só pausei o vídeo, agora eu voltei a gravação para a gente poder fazer a correção. Se você, repito novamente, se você não tentou fazer os exercícios, não continue a assistir essa videoaula, só continue assistindo depois de você tentar fazer os exercícios, tá bom? Então vamos lá, galera, eu vou abrir aqui o meu MySQL, está aqui aberto, está aqui o banco de dados que nós criamos, tá? Tá, isso aqui não foi na aula 1, não, né? Foi na aula 3, tá bom? Foi na aula do Create Table que nós exercitamos, né? Muito bem. Então, está aqui criadinho, bonitinho, né? Muito bem. Deixa eu dar o use nele aqui. Pronto. Deixa eu esperar aqui o MySQL reagir. Sempre o primeiro comando que a gente executa no MySQL demora um pouquinho, vocês já sabem disso. Beleza, então tá aqui minhas tabelas todas criadas. Vou fazer o seguinte, eu vou dropar esse esquema todo aqui, vamos criar tudo de uma vez só. Pronto, tá aqui. Então, beleza. Então tá aqui o meu banco criado, tá? É o banco criado que foi criado para vocês exercitarem. Mas o seguinte, como eu falei para vocês, na vida real, vocês não têm acesso a esse script de criação. Então, a gente não vai usar esse script aqui, não. Eu vou abrir um novo script aqui, ó, do lado. Então, é isso aqui que vocês vão encontrar na vida real. Vocês vão encontrar o banco de dados aqui, ó. Aqui está o banco criado, ó. Então, aqui está o banco e aqui está as tabelas do banco, né? Aqui está as colunas do banco, na sequência dela. Para você ver o tipo de dado, lembra que eu falei para vocês? Vocês podem vir aqui dar um desk, ó. Desk e o nome da tabela, ó. Desk cidade. Olha que legal que fica. Então, quando a gente dá um desk, né? Na tabela, ela vai aparecer aqui, ó, o nome dos atributos e o tipo de dado do atributo, tá? Aqui a característica se ele é not null ou se ele é null. E aqui,
se ele é uma chave primária ou não. Se ele for key, está aqui pri, e aqui o mu aqui significa que ele é uma chave estrangeira. Tá? Então, esse é o cenário que nós vamos praticar agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Adicione o atributo RG na tabela cliente. Então, eu vou dar um desk aqui na tabela cliente, para vocês verem. Vamos lá. Então, nós vamos adicionar o atributo RG na tabela cliente. Então, pronto. Tem a tabela cliente, não tem nenhum RG. Então, vamos lá. Então, primeiro exercício. Vou colocar aqui exercício 1. Então, é para adicionar alter table, cliente, add, RG underline clean, seguindo o padrão da boa prática de programação. RG é um texto, a gente já sabe disso, né? Eu posso salvar o número, como também o sysdesk lá, né? E aí? Ah, professor, eu quero salvar só o número e depois em outro atributo ou salvar o órgão emissor. Top também, tá? E é você que manda. Beleza? Então é isso, ó. Então, aqui temos a tabela, agora eu vou dar o comando alter table, ó. Fiz o comando alter table, e agora eu vou vir aqui e vou dar um desk cliente, ó. Então, olha lá o que aconteceu. O comandozinho, o RG, foi devidamente criado aqui, bonitinho. 2. Adiciona o atributo telefone na tabela cliente. Tá? Também não fala... Rapaz, tá muito fácil esse exercício aqui, não tem nenhuma posição, né? Então tá, mas vamos seguir o que tá aqui no planejamento. Cliente, telefone. Vamos lá. Eu vou até copiar o mesmo código aqui, ó. Vamos lá, exercício número 2. Alter table é cliente, né? Telefone. Então, vamos aqui adicionar o telefone. Underline que vou deixar varchar também. Vou deixar meio diferentinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar ele aqui, ó. Vou usar o after e vou adicionar ele aqui depois de e-mail, tá vendo? Depois de e-mail ele vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui depois de e-mail, tá bom? Então, after, olha lá. Então, vamos lá, então. After e-mail. Não está no exercício, eu estou só fazendo aqui agora para vocês poderem ver. Então, olha lá, criei o atributo, vamos dar uma olhada na tabela, desk, então tá lá, ó, o telefone foi criado depois de e-mail. Veja que ele não ficou por último como tinha ficado o RG, ele ficou aqui depois de e-mail, porque eu fiz aqui a palavra-chave after. Certinho? Beleza. Atributo agora referência na tabela endereço. Tá? Então, vamos lá. 3, alter, table, endereço, add, referência, underline end, que é o padrão. Referência é um texto, né? Vamos criar ele aqui? Vamos deixar ele aqui. Vai lá por último. Veja aqui agora que ele foi para a última posição, ó. Tá lá. Opa. Eu executei ele. Ah, não. Esse aqui é o desk cliente, né? Desk endereço. Eu criei lá na tabela endereço. Desk endereço tá lá, a referência, ó, no finalzinho. Bom? Muito bem. Vamos continuar aqui. Agora, exclua o atributo continente na tabela país. Então, para excluir, aqui é o 4. Lembrando que esse jogo da velha é o comentário, né? Quando a gente comenta, o compilador não executa essa linha. Então, alter table, país, né? Então, a gente vai fazer o quê? Dropar. Drop continente pai. Tá com dúvida do nome do atributo? Vai dar um desk na tabela país e ver o nome do atributo, né? Então, olha só. Desk, país, ó, tá aqui, ó, continente underline pai. Lembrando que se eu estou dropando, eu estou só apontando, apaga aquele cara, não precisa de tipo de dado. O tipo de dado é quando a gente está criando ou alterando. Então, drop país. Se eu venho aqui dar um desk em país, já foi embora o atributo. Tá? Altere o tipo de dados do atributo data de nascimento de date para varchar. Qual tabela? Tabela cliente, né? Em cliente. Esqueci disso aqui. Belezinha? Então vamos lá, então. Exercício número 5. Então, alter table. Change. Opa, qual é a tabela mesmo? A tabela cliente, né? Tabela cliente. Change. Qual é o atributo que nós vamos mudar? Vamos dar uma olhadinha aqui em cliente. É o atributo data de nascimento, é ele? É, data de nascimento, data nasce, né? Então, qual é o nome do atributo? Certinho, a gente precisa colocar exatamente o nome do atributo, senão vai dar erro. Então, data nasce underline cli.
Qual é o nome que eu vou dar para ele? Nenhum, né? O nome vai ficar o mesmo, porque eu quero mudar só o tipo. Então, o nome continua igualzinho, ó. Tá bom? E qual é o tipo novo? Vai ser tipo varchar. Né? É isso? Sim. Vamos lá, então? Ó, observem que ele é date, ó. Vamos executar o comando, executou. Vamos olhar agora. Olha lá, agora ele virou varchar, ó. Tá bom? Então, você pode voltar ele para date depois também, sem ter nenhum problema. E agora, crie a sequência lógica de comandos para excluir todas as tabelas, seguindo a lógica de dependência entre as tabelas. Muito legal esse exercício. Então, vamos lá, exercício número 6. Então, agora eu tenho que analisar. Para vocês, está fácil, porque vocês têm acesso ao script aqui, né? Vocês podem ver uma tabela que depende da outra, mas eu vou seguir aqui a maneira mais difícil. Então, beleza. Cidade. Cidade depende de... Cidade precisa de estado para existir, né? Beleza. Então, cidade recebe a chave de estado. País. País não recebe a chave de ninguém. Estado recebe a chave de país. Então, para eu apagar país, eu preciso primeiro apagar estado. Para que eu apague estado, eu preciso primeiro apagar cidade, porque cidade, olha, cidade tem a chave de estado. Endereço. Já endereço tem a chave de cidade. Então, para que eu apague cidade, eu preciso primeiro apagar endereço. E por fim, antes de eu apagar endereço, eu preciso apagar cliente, porque cliente recebe a chave de endereço. Logo, endereço, né? Cliente possui chave de endereço. Então, a ordem aqui seria, então, a ordem de criação. Como é que foi a ordem de criação? Primeiro eu criei país, depois eu criei estado, depois eu criei a cidade, é óbvio, né? Cidade, depois endereço, depois cliente. A ordem de apagar vai ser a ordem inversa. Primeiro eu vou apagar cliente, depois endereço, aí sim eu apago cidade, estado e país. Eu vou fazer aqui para vocês verem, olha só, drop table, país. Vou tentar apagar país, olha o que vai acontecer. Olha só, drop table país, olha só. Olha o erro, erro código. Não podemos apagar ou atualizar uma linha parente, né? Uma linha parente, ou seja, existe uma chave estrangeira amarrada nessa tabela, ou seja, a tabela país tem uma chave estrangeira em outra tabela, então elas estão vinculadas, não posso. Agora vamos lá, vou fazer a sequência. Então eu vou apagar primeiro o cliente, depois eu vou apagar endereço, depois eu vou apagar cidade, depois eu vou apagar estado e por fim eu vou apagar país. Será que vai dar certo agora? Vamos lá? Ó, cliente foi, endereço foi, cidade foi, estado foi e país foi. Pronto. Lá, não sobrou uma tabelinha dentro do banco de dados, aula 3, tá bom? Então, essa seria a lógica, essa seria a correção dos exercícios no final aí do slide, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima, tá bom? Na próxima aula, essa foi a aula 5, a aula 6 terá uma boa lista de exercícios para vocês praticarem o comando alter e o comando drop. Então, pratiquem no de vocês, tem lá o fórum para vocês compartilharem ideias, dicas entre vocês, tá bom? E, por favor, pessoal, vai ter aula de correção já disponível para vocês do exercício da próxima aula, mas não assista antes de você tentar fazer. É extremamente importante isso, tá bom? Então, um abraço e até mais.